Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos. Antes da prece inicial, fazemos o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. Espero que o som esteja melhor com o novo microfone. Depois eu vou ajustar o som na edição também. E peço que me acompanhem na leitura do livro Calma. Sofrendo reprovações. Estará possivelmente sofrendo reprovações que te pareçam injusto espancamento espiritual? Inicialmente adota o silêncio sem fazer comentários. Ora pedindo a inspiração à divina providência. Se não tens culpa alguma em relação aos erros que te foram atribuídos, não des resposta alguma e continua nas tarefas que a vida te confiou, desculpando quaisquer ofensas. Se as críticas sofridas guardam algum fundamento, procura analisar o próprio comportamento em referência ao assunto. Agradece em pensamento aos teus censores, procurando retificar os pontos nos quais te observes em desacerto. Nada reclames contra quem te aponte a verdade, porquanto se agem com exagero contra os enganos, de que porventura te inculpes, a vida se incumbirá de esclarecê-los no momento oportuno. Não te defendas, nem acuses a ninguém perante censuras recebidas. Continua trabalhando com sinceridade, cortando as atitudes que desaproves em ti mesmo. Se te notares no centro de culpas, pelas quais te sintas inegavelmente responsável, prossegue agindo e servindo, quanto possível, mesmo assim, na certeza de que todos somos filhos de Deus e que Deus te concederá recursos e abrirá caminhos novos para que a paz de consciência te retorne à vida e ilumine o coração. Calma, por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Prece inicial, Rubem. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos e desencarnados que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós. Assim seja. Amém.
Amém. Obrigado, Rubem. O que vamos ler, meninas? Que seja. Acho que é a Rosinha hoje. Sou eu? Então, Livro dos Espíritos, questão 112, primeira ordem, espíritos puros. Fecha o microfone, por favor, Roseli. Ok. Livro dos Espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. 112. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. 113. Primeira classe. Classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeições de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas, nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Esta felicidade, porém, não é de uma ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Ou seja, ninguém fica tocando harpa, né? Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem, ou a expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação grantíssima. São designados às vezes pelo nome de anjos, arcanjos, serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Bom, somos então nós somos espíritos de terceira ordem. E no mundo de provas e expiação, a caminho do mundo regenerado, né? Segundo eu pude observar em algumas palestras que eu assisti, nós temos aí cerca de 7.000 anos para passar para o próximo estágio, né? Que ainda não seria um espírito perfeito, né? Mas seria um espírito já aperfeiçoado. Vamos pensar aí, pelo menos umas 30 a 40 encarnações para a gente terminar esse processo de depuração mais acentuado, né? E não é difícil imaginar o quanto nós precisamos melhorar, né? Porque, de alguma forma, nós sabemos, né, o quanto somos ainda egoístas, orgulhosos, vaidosos, o quanto os nossos defeitos, muitos nós já estamos administrando, mas há outros que temos dificuldade ainda de pôr freio, né? E tudo isso leva muito tempo, né? São vidas, né? Para que a gente consiga reverter o jogo, né? Então é por isso que os nossos papéis constantemente se invertem
nas encarnações? Ora somos pais, mães daqueles que magoamos, ora filhos, ora homens, ora mulheres. É por isso que o espírito não tem sexo, né? Porque ele precisa passar por todas as experiências. E o aperfeiçoamento intelectual vem primeiro, depois o aperfeiçoamento moral. Então, nós todos iremos passar, né, por todos os aprendizados, desde a ciência, tudo que nós possamos imaginar, nós iremos aprender. E com isso também vem a nossa parte moral, que vai, no vai e vem das encarnações, vai sendo depurada. Comentários? Refere, poucos são eximidos, né, da roda de samsara, como falam os indianos, né, o processo reencarnatório. Realmente é um caminho muito espinhoso para os encarnados, não, meu irmão? Nós temos alguns exemplos, né, como o caso de Lídia, né, a esposa do senador Publio Lentulus, que é o que é uma que é o espírito de Emmanuel, né? Que foi defender Jesus, né? E se expôs e também foi martirizada no Coliseu. Ela foi eximida desse processo, mas mesmo assim, 300 anos depois, se vocês lerem o livro Renúncia, ela volta para auxiliar o ex-marido, né? No caso, o Emmanuel, que nesse livro ele é um padre, né? O que nós temos é que percorrer esse caminho aí, né, meu irmão? Senhoras, não podemos fugir, né, do nosso destino. E quiçá, né, nos encontremos aí no plano espiritual ou em outras encarnações, não, meu irmão? Como eu sempre falo, eu agradeço a Jesus por termos nos encontrado nessa encarnação. Obrigado. O sentimento é mútuo, viu, Rubem? Eu também agradeço por ter encontrado todos vocês. Alguém gostaria de fazer algum comentário até aqui? Mais alguém? Não, Fred. Continua lendo, então. Progressão dos espíritos. 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada, né? Porque somos criados simples e ignorantes. 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada, que é sermos espíritos perfeitos. Outros só a suportam lamentando e, pela falta em que deste modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Letra A. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa.
A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, tem fim, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Ou seja, do ser mais vil que a gente pode ter ouvido falar, ele um dia será perfeito. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo fosse pior do que vós mesmos? 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? 118. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe vem, o conhecimento, e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, ainda que nós possamos praticar algum ato terrível, o que nós conquistamos até hoje, nós não perdemos. É claro que nós seremos chamados a responder pelo mal que fizemos. Mas daí concluir que nós retrogradaríamos, né, que nós voltaríamos atrás, isso não é possível. Então, mesmo aqueles espíritos que cometem atos terríveis, o conhecimento que eles têm, as provas que eles já passaram, já foram conquistadas. Eles vão ter que responder pelo que fizeram, mas isso não é retrocesso. 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Como muito tempo se acreditou, né, que o anjo nasce anjo, né? É um ser destacado da criação, né? Mas aí, se um anjo nasce anjo, ele pode degenerar porque ele não teve experiência? É interessante essas questões. E nós sabemos que não. Os espíritos perfeitos, considerados, né, abre aspas, fecha aspas, anjos, eles passaram pelos mesmos perrengues, os mesmos problemas que nós. O caminho é o mesmo. A coisa é democrática. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Nota de Kardec. Pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e espiritual há esta diferença. Enquanto a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem
ao grau supremo. Ou seja, na nossa vida material, né? Se todo mundo for general, chefe, né, presidente, existe uma limitação, né? Nem todos nós podemos liderar, nem todos nós podemos estar em cargos, em posições de destaque, porque assim é o nosso mundo. Existe a necessidade dessa diversidade, né? Daí que vem todas as provas e expiações. Agora, na vida espiritual, a partir do momento que nós vamos galgando a níveis superiores, né, não existe essa limitação. Nós podemos ser tão perfeitos quanto nos for possível. É claro que nunca, né, a criatura nunca se igualará ao Criador. Mas um dia seremos espíritos crísticos, daqui bilhões, sei lá, trilhões de anos. 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Ou seja, o mal, ele não é uma necessidade. Ele é uma ignorância, é um desconhecimento. 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Então, o mal é sempre uma escolha. 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar de liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência ou outra? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros resistiram. Letra A. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que se felicitam, rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura do Satanás. Letra B. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Acompanham-no na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, né, domínio sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-lo. Então, o único remédio contra os maus é fazer o bem. É por isso que, se nós não estamos trabalhando no bem, estamos dando trabalho a alguém. 123. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras, né? Boas ou ruins. 124. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. 125. Os espíritos que enveredam pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim. Mas as eternidades lhes serão mais longas.
Nota de Kardec. Por essas palavras, as eternidades se deve entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Ou seja, existe punição perpétua? Não. Mas se o espírito é tão teimoso, ele falha, sofre, continua falhando, continua sofrendo, até que um dia ele se cansa de sofrer. Aí ele começa a marcha ascensional. Terminar de ler aqui. 126. Chegado ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal, têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus, porque sucumbiram, antes não eram mais do que simples espíritos. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Nota de Kardec. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver a esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância. Também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau, nem todas as tendências, e toma uma outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Comentários? Fred, como foi explanado aí, a estrutura social terrena é hierarquizada, assim como nos planos elevados, né, da espiritualidade. Existe a hierarquia ali e ela é muito respeitada, né, pelo que nós temos lido, né, meu? E acompanhado. E existe as hierarquias também nos submundos lá da espiritualidade, né? Tem aqueles indivíduos que subjugam, né, os mais fragilizados. E todos estamos pela misericórdia de Deus, né? Quer seja aqui no mundo no mundo material, quer seja no mundo espiritual. Né? O que nós temos que evitar é serem pessoas rancorosas, maldosas, procurarmos, né, nos reformarmos intimamente, né, que a reforma íntima, como eu já disse em outras ocasiões, é um dos pilares do espiritismo, né? E como disse um escritor famoso do passado aí, o rancor é uma evidente manifestação de sentimento de inferioridade, né? Então nós temos que nos aprimorar, não, meu? A todo custo. É uma oportunidade que nós temos. Nós estamos encarnados. Não foi fácil. Nós passamos por uma peneira para estarmos aqui, né? Tentando nos aprimorar, não, meu? Obrigado. Obrigado você, Rubem. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa antes de passarmos para as vibrações? Não, Fred, obrigada. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo inicialmente esta oportunidade de estarmos trabalhando na sua seara, e ele prometeu que aqui ele estaria quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome. E aqui ele está,
pelos nossos irmãos espirituais, nossos amigos maiores, que estão na casa de cada um de nós hoje. Já há algum tempo, promovendo a asepsia, a limpeza do nosso ambiente, trazendo outros irmãos que necessitam dessas palavras, tanto quanto nós mesmos, e assim, como a quem muito foi dado, muito será cobrado, vamos procurar utilizar um pouco da nossa força de vontade, da nossa disposição, para vibrar por aqueles que mais precisam. Inicialmente, pensemos nos nossos amigos espirituais, desencarnados, aqueles que estão em sofrimento e, dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio. Como a Verena, a Gabriele, o Elias, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que todos esses irmãos sejam amparados pelos nossos amigos espirituais para que sejam resgatados assim que possível. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento e principalmente aqueles que estão sofrendo as obsessões cruéis de seus inimigos que não os perdoam. Vibremos então tanto pelos desencarnados, rotulados de obsessores, quanto os nossos irmãos encarnados que sofrem essas obsessões. Sabendo que não existe dificuldade que não possa ser resolvida pelo amor, pedimos a Jesus que ampare amorosamente todos eles, para que haja uma composição e que o obsessor, o inimigo, deixe de perseguir, pois está miseravelmente fadado ao insucesso, pois nosso Pai maior nos ama a todos indistintamente e ninguém pode seguir para sempre no caminho do mal. Que agora possamos vibrar por todas aquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos que vieram ao nosso pensamento sejam amparados. E que possamos também pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, mas mais do que as coisas materiais, o amparo espiritual e moral que precisamos. Lembrando que devemos saber pedir com sabedoria, pois nem tudo que desejamos, ainda que seja justo, ainda que não ofenda e não prejudique a ninguém, pode não ser bom para nós. Então, que possamos aprender a educar os nossos desejos, pedindo apenas o que seja bom para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Pedindo à espiritualidade maior que faça a triagem de tudo aquilo que pedimos e que nos possa ser um inconveniente, um entrave à nossa marcha reencarnatória. Vibremos pelos nossos governantes, por todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que, intuídos pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também por todos aqueles que foram vítimas dos flagelos destruidores, das catástrofes naturais, das guerras, que tanto os irmãos que ficam na Terra como os que partem dela para o plano maior sejam amparados.
Vibremos por todos os indivíduos que anonimamente fazem a caridade e não são manchetes nos jornais. Pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza, que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, adquirindo assim a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, fazendo a nossa pequenina parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários, constantes para dominar as nossas más inclinações. Que assim seja, graças a Deus. Rubem, prece final. Obrigado. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre, luz, paz e saúde a todos nós, a todos os nossos irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa Deus noite, abençoe. pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus. Amém.